Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para o signo de Áries, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Áries. É uma leitura geral, como vocês já sabem, então não vai ressoar com todos. Pega só aquilo que faz sentido para ti, aquilo que ressoar, que não fizer sentido, deixa de lado. Essa é uma leitura com as energias para o mês de janeiro. Vamos lá então. Áries, energia que vai reger, guiar, direcionar o signo de Áries no mês de janeiro. Energia que vai reger, guiar, direcionar Pagem de Copas, ele caiu invertido. A Justiça, não é a Força, desculpa. A Força. Eu sinto aqui com essas duas cartas uma energia de alguém que assume responsabilidades. É como se em determinado assunto tu te desse conta que as tuas atitudes elas estivessem sendo um pouco infantis, imaturas. É como se tu estivesse olhando para uma situação a partir de um ponto de vista muito pessoal, sabe? Como quando a gente olha as atitudes das pessoas, ou quando a gente olha coisas na nossa vida que não deram certo, entre aspas, que não saíram como a gente gostaria, que não nos trouxeram as respostas que a gente esperava. A gente olha essas questões da nossa vida muito como se algo fora de nós tivesse acontecido ou deixado de acontecer, como se a gente não tivesse sorte, como se não nos ajudaram para que isso acontecesse, enfim, sabe, uma porção de coisas que mais nos afastam da gente compreender os ajustes que a gente precisa fazer e as coisas que a gente precisa entender com relação a determinado assunto, do que nos ajudam a ir em frente naquilo ali. Porque esse olhar de tomar para si a responsabilidade sobre algo que funcionou ou não, é uma coisa que vai fazer tu avançar. Entender que tu não colocou ali todo o teu empenho, todo o teu esforço. Talvez por isso que aquele algo não tivesse dado certo. Tu não deu o melhor que tu podia dar em determinado assunto. Por isso que algo não respondeu. Então aqui há muito a necessidade de assumir o controle, assumir o compromisso, as responsabilidades, as respostas pelas tuas atitudes. Querer determinada coisa muitas vezes não é o suficiente. Claro que quando envolve outras pessoas, o assunto é diferente. A gente está falando aqui das tuas coisas. A gente está falando aqui da tua responsabilidade. Eu tenho conhecimento de determinadas coisas, mas será que eu estou usando isso da maneira que eu deveria? Será que as minhas atitudes, elas não estão gerando a minha atitude imatura de querer alguma coisa a todo custo? Não é o que está me gerando esse não conseguir? Aqui fala de determinação, fala de coragem, fala de empenho. Vamos ver mais uma.
Mais uma. 5 de copas. Essa carta aqui fala... Ela foi cobrar dele... Tá vendo que ele tá saindo lá? Ela foi cobrar dele uma coisa que havia sido combinado. Ela combinou uma situação, ela aceitou uma situação. E embora tivesse feliz naquela situação, ela queria mais. Ela achava que merecia mais. A história é que ele prometeu amar, ficar com ela, mas nunca se mostrar, nunca vinha durante o dia, nunca aparecia. E ela achou que, pelo amor e pelo que eles viviam, que ela precisava ver o rosto, ela merecia ver quem ele era. E isso fez com que ele fosse embora. E aqui ela lamenta a rejeição, ela lamenta por aquilo que não deu certo. Mas ela esquece aqui que isso foi combinado. Ela esquece aqui que o amor ainda vive, que o amor existe, que sempre há como fazer diferente. E aí eu não sei o que isso significa, vai ser diferente para cada um. Eu não sei que tipo de energia é essa, assim, que eu tô me conectando, mas tem algo que pra mim tá bastante difícil. Ontem também eu fiz uma leitura bastante difícil, assim, de eu me conectar. Então eu espero de verdade que isso possa te ajudar de alguma forma, possa te trazer um direcionamento, uma resposta, um entendimento. Já que esse ano, né, que está se encerrando, estamos nos últimos dias do ano, e eu faço nesse momento as leituras pro mês de janeiro. E na primeira leitura de janeiro eu vou fazer as leituras pro ano de 2024, com as previsões gerais pro ano. Então, assim, eu tô sentindo realmente essa energia de encerramento de algo muito grande. Não é assim um encerramento de algo físico, de um acontecimento, um relacionamento, um trabalho, uma coisa. Não é sobre isso. É sobre a finalização de algo ai, desculpa. A finalização de algo que teve presente nas nossas vidas, assim, na maioria de nós, e que veio para nos oportunizar autoconhecimento, interiorização, entender mais sobre nós. E isso é muito difícil. Essa é uma parte bastante complicada. Então, talvez seja isso, seja essa dificuldade que eu tô tendo aqui. Ó, falando em finalizar... Nossa. Deu uma queda na minha energia aqui muito grande. 10 de espadas, vocês podem estar muito cansados, né? Por isso que eu falei, por isso que eu falei isso desse encerramento, os últimos dias do ano, né? Porque eu sinto assim uma energia, parece que eu não vou conseguir ficar com os olhos abertos aqui. Vamos lá, vamos espantar isso, vamos pra frente. Ó, tá vendo? Uma exaustão extrema com relação à vida de um modo geral, aos teus pensamentos, ao teu trabalho, sem perceber aqui até que no horizonte o sol tá nascendo mais uma vez. Né? Bem aquilo que eu tava falando aqui. Vamos ver aqui, vida financeira para Áries. Financeiro, Áries, janeiro 24. Financeiro. A justiça, um equilíbrio na tua vida financeira, um equilíbrio nas tuas finanças, nas tuas contas, como se o trabalho que tu estivesse desenvolvendo, tu fosse receber de acordo com o empenho que tu coloca ali. A justiça fala de equilíbrio.
de cortar aquilo que é desnecessário, aquilo que é injusto, para que permaneça na tua vida só aquilo que tem potencial de crescimento, tá? Então aqui é um mês de equilíbrio, tá? No teu campo financeiro. Quando a gente fala assim, é um mês de equilíbrio, de justiça, é como se tu fosse ganhar suficiente para pagar as tuas contas, fosse ganhar suficiente para pagar as tuas despesas, tá? Mais uma, só pra gente entender um pouco melhor. 7 de espadas. Tem uma questão aqui na tua vida financeira, mais uma só pra entender. É como se aqui tu viesse fazendo coisas assim, talvez a contragosto, não conseguindo dar o teu melhor, talvez porque tu não te sintas aqui bem recompensado. Mas aqui o que eles estão dizendo é que assim, todo o esforço que tu tá fazendo de em vários momentos tu precisar ali não poder demonstrar quem tu realmente é, a tua opinião no teu local de trabalho, eles estão falando que tu tem um pouco mais de persistência, porque é essa persistência, constância, e uma das leis, dos pilares do sucesso, né, das pessoas bem-sucedidas, é justamente fazer além daquilo que tu está sendo pago para fazer. E isso não é uma questão de... Eu era uma pessoa que achava assim que isso era até uma questão... Era natural para mim, sempre foi, né, e ainda é no meu trabalho. Eu sinto que eu sempre faço além do que aquilo que eu tô sendo paga para fazer. Eu entrego mais do que aquele valor que eu tô sendo pagaria. E eu sinto que isso é como se fosse um ato de gratidão. Quando eu faço isso, eu abro a porta para a prosperidade entrar na minha vida. Porque significa que eu tenho mais para dar. E também terei mais para receber. Né? É como uma poupança, sabe? Que a gente faz ali, uma poupança. Nossa, que coisa mais velha. Coisa antiga. Poupança atualizou, né? Por favor. Um investimento. Tá? Então, assim, se tu sentiu aqui, né? Se tu vem vivenciando isso, eles estão dizendo aqui que se vislumbra um momento onde as coisas se equilibrarão, se reequilibrarão. Aqui eu tô vendo uma visão até um pouco inovadora no teu campo de trabalho, tá? Apareceu um as de espadas, aqui tá ele, ó. Pode ser que alguns vão empreender, e aí aqui tem uma ideia inovadora que pode acontecer aí no teu campo de trabalho. Emocional. Emocional, afetivo, Áries. Emocional para Áries, por favor. O louco. Entusiasmo. Tudo aquilo que a gente coloca o entusiasmo cresce, nos traz benefícios, melhora a nossa energia, nos conecta a energias mais elevadas. Que mais? Emocional. 2 de espadas. Tem alguma coisa que vai acontecer aí? 5 de espadas. Assim, no teu campo emocional aqui, existe uma situação como se fosse um jogo sujo, assim. Algo que não está sendo visto como é realmente. Mas isso... Eu tô sentindo aqui... tem alguma coisa no teu campo aqui
emocional, não emocional, afetivo, que tu tá muito inocente, tá? Aqui existe uma inocência. Tu entrou numa situação com muito entusiasmo. E esse entusiasmo bloqueou tua visão daquilo que de fato precisava ser visto e avaliado. Então o entusiasmo aqui fez com que tu vivesse uma espécie de cegueira com relação a alguma coisa, tá? Existe aí uma mentira, existe aí um engano na tua vida afetiva. E o que eles têm que fazer com relação a isso? O que eles podem fazer com relação a isso? Se tu tá achando que alguém tá distorcendo as coisas, não tá te falando bem a verdade, insiste nisso que a tua intuição tá te entregando, tá? Porque tem um fundo de verdade, tu vai descobrir. Oito de paus, 4 de espadas. Eu sinto que isso que eu te falei, ó, pra quem tá legal num relacionamento, essa mensagem não serve, tá? Essa parte aqui da leitura tu desconsidera. É pra quem intuitivamente sente que ou sabe, ou vive uma situação, um triângulo amoroso, vive um relacionamento, um casamento que tá, vai mas não vai, que tá sempre pendurado. Pessoas nessa situação, tá? Eles estão dizendo aqui, ó, existe realmente alguma coisa que a tua intuição já vem te dizendo aqui, já vem te alertando, tá? E que por alguma razão tu não tá conseguindo ainda investigar melhor, a verdade ainda não chegou, não sei. Mas assim, com relação a isso, vai ser entregue a verdade a ti. Então assim, sossega, descansa, não faz nada precipitado, porque na hora certa eles vão te entregar exatamente aquilo que tu precisa saber para compreender e resolver isso. Porque existe aqui uma inocência. Pode até nem ser uma traição, porque tudo deu a entender que fosse. Pode não ser isso. Pode ser um mal entendido. Pode ser uma pessoa que tu vê ela de uma forma e ela é de outra. Pode ser uma opinião sobre uma coisa. Podem ser várias coisas, tá? Mas na hora certa tu vai compreender o que é. A tua intuição te diz que tem alguma coisa que não é exatamente como tu vê, mas tu ainda não conseguiu compreender. Então assim, relaxa, sossega, entrega pra Deus, porque a espiritualidade vai te entregar exatamente a informação que tu precisa para tu compreender isso aqui. Espiritual. Com relação a isso, foi entregue a mensagem, tá? É pra tu ficar tranquilo, tranquila, porque na hora certa tu vai compreender sobre o que é essa mensagem. Espiritual. Minha música parou e não tem jeito. Deixamos assim, então. Estão me ligando, vou ter que pausar, não é possível. Pronto. Espiritual, então, para Áries. Espiritual. Espiritual.
Pajem de ouros. Cavaleiro de copas, 3 de espadas. Aqui na tua espiritualidade é como se tu fosse te alinhar com alguma coisa, alguma força, algo novo. Tem um sentimento de renovação aqui no teu campo espiritual. Essa renovação, ela vai te ajudar a enfrentar e a curar uma dor no coração. Tá? Então, a renovação aqui, ou algo que pode ser que aconteça e que te cause aqui, ou que algo que tu viva, uma dor no coração que tu já viva, uma decepção, algo desse tipo, vai ser curado através do teu espiritual, ou o teu espiritual vai curar isso e automaticamente tu vai renovar a tua espiritualidade. Aqui tem algo como ser reconhecido. A espiritualidade reconhecendo todo o teu empenho, todo o teu amor, toda a tua dedicação, tá? Conselho final. Conselho final. 6 de copas. Conselho final. Áries. Dois de espadas, 10 de espadas e ele caiu invertido. Olha só, eu nem vou considerar invertido, tá? 7 de espadas, porque aqui também tá invertido e aí eu não sei, o baralho tá todo... tá meio bagunçado, então vamos considerar o invertido. 2 de espadas, 10 de espadas e aqui um 7 de espadas, ou seja, existe aqui... aqui tem uma confirmação das energias que a gente viu durante a tua leitura, tá? 7 de espadas ele apareceu, 10 de espadas apareceu e o 2 de espadas também apareceu. Então, existe alguma coisa com relação a um assunto que tu vivencia aí hoje, ou alguma coisa do teu passado, alguma coisa que tu tem pensado muito, alguma coisa que é importante aí na tua jornada, mas que tu não tem aqui a visão clara disso, tu não tem aqui o entendimento correto disso. Teu ponto de vista, ele tá indo para um lado e a tua intuição tá te mostrando um outro lado, tá? Então, assim, aqui é sobre confiar que o teu espiritual vai te mostrar a verdade. Abra-se, faça mais perguntas, questione mais, aprenda a fazer perguntas. Certo? É o que eu vejo pra vocês. Beijos, fiquem com Deus.